No dia de ontem, celebramos o nascimento do Senhor. Por que no dia de hoje celebramos a morte de um santo? Por que na liturgia da igreja, um dia após a celebração do Natal do Salvador, celebramos o martírio de um discípulo do Senhor? O Natal está longe de ser uma festa adocicada, romântica, idílica, que recorda meramente o nascimento de uma criança como se fosse outra qualquer, o que com o devido respeito provoca nas pessoas sensatas um clima de alegria, de paz e de serenidade, e exige-se respeito, silêncio, admiração, estupor e agradecimento a Deus, um parto que foi exitoso. O Natal não é apenas isto, é muito mais do que isto. É a entrada no tempo, 9 meses depois da concepção por obra do Espírito Santo no seio da Santíssima Virgem, a visibilização para todos do Verbo que se fez carne. Deus que outrora falou de muitos modos, por meio dos profetas, na história de Israel, por muitas mediações, agora nos fala pelo seu próprio Filho. Deus se tornou visível, palpável, acessível aos sentidos de todos os homens. Todavia, a simples notícia do nascimento do menino também está longe de ser unanimidade, está longe de provocar uma conversão coletiva, uma paz universal. O Evangelho não é isso, nunca foi, nem será. Jesus Cristo já nasce sendo um sinal de contradição. No prólogo do 4º Evangelho, o Evangelho segundo João, em 3 versículos, nós temos já um prelúdio daquilo que será a vida terrena dele e como ela culminará. E aquilo que será a existência terrena daqueles que se decidirem viver por ele, segui-lo. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. O menino nunca foi nem será unanimidade. Lembrem-se, quando os magos do Oriente vierem para Jerusalém e perguntarem a Herodes onde está o rei dos judeus que acaba de nascer, vocês já sabem qual foi a reação do povo de Jerusalém? Ficaram perturbados, ficaram apavorados, ficaram assustados. Medo de Jesus, temor de Jesus. Precisamente porque diz o versículo 10 do mesmo capítulo 1 do Evangelho segundo João: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E no versículo seguinte, algo mais grave: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Assim, se compreende por quê, um dia após a celebração do nascimento do Senhor, se comemora o martírio do primeiro discípulo de Cristo, adulto. Eu disse adulto, porque antes dele, 33 anos antes, Herodes mandou matar os inocentes. Esses são as primeiras vítimas do seguimento de Cristo. Morreram sem saber por quê, mas morreram por causa de Jesus. Os protomártires, que vamos celebrar nesta 8ª de Natal. Assim, a festa de Natal, de certa forma, tem uma relação com o tempo da Páscoa, e mais precisamente com o evento de Pentecostes. Aliás, a festa mais importante para os cristãos não é o Natal, e sim a Páscoa.
Mas é preciso pontuar mais ainda o porquê da festa de hoje, o martírio de Santo Estevão. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, de 34 a 35, é o episódio da apresentação do menino Jesus, a sua consagração a Deus, ele nos braços da Santíssima Virgem, e o sacerdote Simeão vai colocá-lo no colo e pronunciar esta profecia. Simeão disse a Maria, sua mãe: eis que este menino está destinado a ser um sinal que provocará contradições, a fim de serem revelados os pensamentos de muitos corações, e uma espada transpassará a tua alma. O menino já nasce direcionado ao sofrimento. O sangue puro, precioso que corre nas veias deste bebê que está reclinado na manjedoura é o sangue que um dia será derramado. É o preço que será pago pelo teu, pelo meu, pelo nosso resgate. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo diz explicitamente no Evangelho segundo João, capítulo 15, de 18 a 19. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como sendo seus. Como, porém, não sois do mundo, mas do mundo vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Por favor, a festa de Natal é a ocasião do brado de ódio contra Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador, mas é odiado por muitos. E sê-lo-á até ao fim da vida. Mas ainda temos palavras mais duras de nosso Senhor, uma advertência para quem decide seguir este menino, aceitá-lo como Salvador. João 15, de 20 a 21. Lembrai-vos da palavra que vos disse: o servo não é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos hão de perseguir. Se guardaram minha palavra, hão de guardar também a vossa. Mas vos farão tudo isso por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Hoje os ataques contra Jesus vêm de variadas formas. A pior delas, dentro da própria igreja. Pela má conduta dos seus filhos, pela incompreensão da sadia teologia, pela deturpação das escrituras, pela subversão dos valores. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai daqueles que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal. Ai daqueles que ao doce dizem é amargo e ao amargo dizem que é doce. Se existe um mal, um prejuízo que se faz à pessoa de Jesus, é subverter o que ele disse, é deturpar o que ele ensinou. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, de 11 a 12, temos também uma bem-aventurança que se aplica bem à festa que estamos a celebrar. Bem-aventurados sereis quando vos caluniarem, quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Aqui está o estigma do cristianismo. Aqui está a pedra de tropeço. Aqui está a causa desta contraposição, desta incompreensão, desta polaridade, deste antagonismo, por que não dizer, a respeito da pessoa de Jesus. Amado por muitos, odiado por outros. Os ataques sempre existirão e um dia após a celebração do nascimento do Senhor, na figura de Santo Estevão, nós já compreendemos o que é que aguarda para a igreja no decorrer de todos os séculos. Em muitos países, nós cristãos vivemos na clandestinidade. Não podemos celebrar a nossa fé. E quando o fazemos, somos brutalmente perseguidos. Igrejas saqueadas, incendiadas, profanações insanas realizadas
para agredir Cristo Jesus e a sua igreja: Saulo, Saulo, por que me persegues? A perseguição sempre existirá. Aquele que morreu no Calvário continua a sofrer na vida daqueles que decidiram segui-lo. Colossenses capítulo 1, versículo 24, completo em minha carne aquilo que falta à paixão de Cristo, em benefício do seu corpo, que é a igreja. Na oração sacerdotal de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo João, capítulo 17, Jesus faz um pedido surpreendente. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia. João 17, de 14 a 15. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do maligno. O maligno é aquela besta, é aquela serpente descrita no capítulo 12 do Apocalipse de São João, que se coloca diante da mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés, estava prestes a dar à luz. O dragão queria devorar a criança tão logo ela nascesse, mas a mulher foi levada para o deserto. O dragão então partiu furioso para perseguir os discípulos do menino, os filhos daquela mulher. E esta será a história que sintetizará o drama da Igreja de Cristo até ao fim dos tempos. Vós sereis levados, diz o Evangelho de hoje, diante de governadores e reis, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Cuidado com os homens. Os homens devem ser amados, os homens devem ser objeto da nossa misericórdia. Devemos ser portadores da misericórdia de Deus para todos, mas nunca esqueçam, tenhamos cuidado com os homens. Cuidado. Aliás, essa palavra aparece em Apocalipse 12, 12. Ó terra, cuidado, pois o demônio partiu para vós cheio de fúria, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Cuidado com os homens. A respeito disso, 2 textos apavorantes, por assim dizer, que nós deveríamos sempre lembrar no trato com as pessoas cujo coração não conhecemos. Salmo 63, versículo 7, é um abismo o coração do homem. E Jeremias, capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no outro homem. Não fiqueis preocupados quando vos entregarem, preocupados com falar ou o que dizer, porque vos será indicado o que deveis dizer. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Sim, se temos adversários ocultos e outros não tão ocultos, temos um Cristo a quem entregamos o nosso coração, e o dever da igreja, malgrado todas essas adversidades, é pregar o nome de Cristo. Na minha terra se diz, remédio para doido é outro na porta. Pois bem, se tem gente maluca a perseguir a igreja, se o ódio é mais ou menos declarado, mais ou menos explícito, o cristão nem por isso deve se intimidar. Se ele se envergonhar do nome de Cristo, Jesus já afirmou o que vai acontecer. Quem se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Assim foi nos primórdios da igreja. No capítulo 6 do livro dos Atos dos Apóstolos, já temos a instituição do diaconato, o primeiro grau do sacramento da ordem, na ordem da ascensão, já que na ordem da plenitude do sacerdócio, o primeiro grau do sacramento da ordem é o episcopado, os bispos, depois o presbiterato ou presbiterado, os padres, e depois os diáconos. Os diáconos não são ordenados para o sacerdócio, mas para o ministério. E a origem do diaconato é descrita na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. O que aconteceu?
a igreja crescia em quantidade e as pessoas que se tornavam cristãs eram oriundas tanto do judaísmo, os judaizantes, quanto do paganismo, os chamados gregos. E esses, nas refeições, nas confraternizações, na vida cotidiana, estavam sendo preteridos, ou seja, ignorados. E aí os gregos reclamaram aos apóstolos. Então havia um problema a ser resolvido, o problema da organização das disposições, das tarefas dentro da igreja. Os apóstolos não podiam assumir todas as responsabilidades, cuidar das mesas, cuidar da assistência, da caridade, da filantropia, se quisermos, do cuidado com todos. Então, eles dizem, vocês escolham, isto é, a própria comunidade, vocês escolham homens cheios de fé para assumirem essa responsabilidade, enquanto que nós nos dedicaremos ao anúncio da palavra, à pregação do evangelho. Então, foram escolhidos homens cheios de fé e do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 6, versículo 5, disse que a comunidade escolheu 7 homens cheios de fé e do Espírito Santo. O primeiro deles, Estevão. E os outros 6, que formaram esse septenário inicial do diaconato, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Os apóstolos impuseram as mãos e eles passaram a exercer essa importante tarefa dentro da comunidade. O serviço da caridade, o anúncio da palavra de Deus, é o caso da primeira leitura que nós acabamos de ouvir, o martírio de Santo Estevão, e a colaboração na liturgia da igreja com os apóstolos, depois os bispos, os presbíteros. Tal é a função ministerial dos diáconos. Estevão era uma pessoa cheia de Deus. O texto diz, cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio de graça e cheio de poder. Profundo conhecedor das Escrituras, diante da impecabilidade da sua pregação, diante da fidelidade aos textos da Escritura, no seu tempo apenas o Antigo Testamento, o anúncio do mistério redentor de Cristo, era também implacável com aqueles que causaram a morte de nosso Senhor. Homens de cerviz dura, assassinos, vocês rejeitaram o verbo da vida, mas Deus o ressuscitou. A primeira leitura de hoje não descreve todo o discurso dele, que é levado às autoridades religiosas depois de algumas pessoas terem sido subornadas, corrompidas, compradas para caluniá-lo. Mas ele testemunhou o Cristo até ao fim da vida. Não conseguiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Os seus opositores, ouvindo suas palavras, ficaram enfurecidos, rangeram os dentes contra ele e apedrejaram o primeiro mártir adulto da história da igreja. A última frase que Santo Estevão pronunciou de joelhos, sendo apedrejado, é a mesma frase que Jesus pronunciou no Calvário, do Salmo 30, versículo 6, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Ele adaptou, dirigindo-se a Jesus, a quem que ele viu sentado à direita do Pai antes de morrer, a visão da glória do céu, para onde ele iria dentro de poucos instantes. Ele adaptou o Salmo 30, versículo 6, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E é o salmo da missa de hoje. Eu entrego em vossas mãos o meu destino, libertai-me do inimigo e do opressor. Concluo esta homilia dirigindo-me a toda a igreja, que na fidelidade a Cristo, nesses tempos tão difíceis, de ataques recorrentes, de agressões contundentes, de toda sorte de insinuação, de
aguerrida provocação e perseguição, em alguns lugares bem escondida, em outros lugares bem explícita, que por intercessão das preces de Santo Estevão e na imitação à sua coragem, à sua audácia, permaneçamos fiéis ao Senhor. Na festa de Santo Estevão, na oitava de Natal, uma recordação bem clássica, bem explícita, bem direta para cada um de nós. O Natal não é uma festa inocente nem ingênua. Inocente no sentido de pura sim, mas não carente de significado. Levar a sério Cristo Jesus é uma exigência da nossa fé. Ninguém brinque por ser cristão. Ninguém menospreze nem ignore a sua condição de batizado. Seguir a Cristo é algo extremamente sério e exige da nossa parte absoluta coerência, absoluta fidelidade, audácia e coragem, que são dons do Espírito Santo, para que permaneçamos fiéis até o fim. Aliás, a última frase de Jesus no Evangelho de hoje é exatamente essa: sereis odiados por todos, por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.